Essa é uma das melhores cidades para se viver hoje na Espanha e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Álvaro e para quem já está acostumado sabe que nos nossos vídeos a gente não aborda somente a parte turística da cidade. A gente faz uma mescla também dando informações para quem deseja morar. Por isso que a gente vai rodar pela cidade, mostrando bairros, mostrando comércio, falando sobre saúde, falando sobre empregos. E o nosso destino final é sair de um bairro afastado que a gente está aqui hoje até o centro. E a cidade de Burgos tem aproximadamente 175 mil habitantes. Ela fica localizada na região autônoma de Castela e Leão, no centro-norte da Espanha. E o fato de ser uma cidade grande já tem muitos benefícios. A gente está, como eu falei para vocês, num bairro mais afastado, mas você não precisa ir para o centro para resolver qualquer coisa. Nessa região toda aqui tem os mais diversos comércios. Tem banco, tem ginásio, tem bares, tem farmácia. Olha, um ponto para se destacar, a gente já está vendo um ônibus rodando ali. E a gente está aqui uns 4 dias já na cidade, é algo que a gente sempre gosta de fazer, chega na cidade, vive, vai nos serviços, para poder passar para vocês exatamente essa visão de quem mora. Em relação ao transporte público, a gente viu uma grande quantidade de ônibus de todos os bairros aqui circulando, a população usa muito o transporte público aqui, tem paragens em praticamente todos os quarteirões, então, ao meu ver, quem mora aqui não necessita obrigatoriamente ter carro. Você pode andar de transporte público, porque pelo que eu vi é eficiente. Como eles usam muito, ó, aquele ônibus ali é um exemplo, é um ônibus estilo sanfona. Eu acho que é muito raro nas cidades que a gente já visitou ver ônibus assim, então significa que muita gente utiliza. E só nesse tempinho que a gente gravou aqui, passou 4 ônibus. Parece que eu contratei os motoristas para passar na hora que a gente estava gravando. Um ponto que eu gostei daqui, mesmo em uma cidade muito grande, você vê pontos aqui, como esse rio aqui, eles montaram um parque aqui nos 2 lados do rio para a pessoa caminhar, tem uns bancos para descansar. E você vê que não é uma cidade ruidosa, não tem tanto barulho de buzina, não tem um trânsito maçante. A gente está num dia de semana gravando para vocês, a gente está no início da primavera. Vocês estão vendo aqui pelas imagens que é algo fluido, né? Os carros estão indo, o pessoal está indo trabalhar, o pessoal está indo caminhar. E é uma cidade grande, mas que se tornou eficiente o trânsito. Falando um pouquinho de saúde, toda essa construção que vocês estão vendo daqui até lá ao final, que quase não dá para ver, é o Hospital Universitário de Burgos. É o hospital público. Inclusive, ó, vocês estão vendo ônibus aqui, vários autocarros circulando e tudo tem uma paragem bem aqui na frente. Tem uma nota, uma avaliação de 3.0 do total de 5 do Google. É uma avaliação que eu considero razoável, de boa, pelas experiências dos hospitais que eu tenho visto aqui. Mas o interessante também, esse aqui é o hospital público. Tem, se eu não me engano, outros 2 hospitais aqui que já são da rede privada. E ainda para complementar a saúde, tem centros de saúde aqui que são aqueles cuidados básicos, médico de família. E não é só um, tá? Às vezes é um por bairro ou pelo menos um a cada 2 bairros. E falando um pouquinho da saúde pública na Espanha, a gente tem relatos de amigos nossos que moram na Espanha e que elogiam muito a saúde pública. Eu me lembro que teve um casal de amigos nossos que falou que quando era uma consulta de rotina, o próprio centro de saúde ligava para eles: olha, lembra da consulta tal dia, que era para a pessoa não esquecer de jeito nenhum. Não sei se toda a região é assim, claro, eu acho que não deve ser assim, mas a gente vê pontos positivos na saúde hoje na Espanha. Só que o que não faz bem para a saúde é você que assiste esse vídeo, não se inscreve e não deixa o like. Para você, eu desejo que você pegue uma gripe e fique catarrento.
A cidade se destaca também por ter muitas áreas verdes como essa aqui, parques e jardins espalhados pela cidade. Em relação ao clima, acabei de falar para vocês de gripe, a gente está na primavera e já começa aqueles pólenzinhos da Europa, começa a dar aquele picarro na garganta, tem que ficar bebendo água porque é um pouco chato. Inclusive aqui eles costumam avisar quando tem muito pólen, eles mandam um alerta para o celular das pessoas quando tem muito pólen para tomar um pouco de cuidado. O clima médio anual fica em torno de -1 a 29 graus. Aqui, apesar da gente estar na região central da Espanha, em outros vídeos eu já falei para você que essa região é muito quente, a gente está numa altitude elevada e numa região plana que favorece o vento correr. Então, no inverno é mais frio, tá? Já teve um recorde de temperatura aqui, mas há décadas atrás, tá? Não é recente, de -29 graus. Então, o inverno aqui é um pouco rigoroso. Essa noite a gente pegou 0 graus dentro do motorhome, então fez muito frio. Em compensação, o verão, que normalmente tem uma fama muito devastadora na Europa de ser um verão muito quente, aqui na cidade é um verão mais ameno, é um verão mais fresco, por conta dos ventos que circulam aqui, deixam um clima muito mais gostoso. A gente está agora com aproximadamente 16 graus, porém a gente não sente esse calor. O vento está batendo, tem um ventinho gelado, a gente está andando e eu não estou com roupa térmica, tá? Estou com a camisa só aqui do canal, ó, camisa do 2 em Portugal, e com uma jaqueta que nem é térmica, mas está muito confortável andar por aqui. Outro ponto, vocês estão vendo aqui já, é uma cidade plana. Todo o vídeo que vocês vão ver hoje aqui, a gente vai gravar andando, tá? A gente não costuma pegar carro, nem se deslocar por outro meio de transporte, porque a gente gosta de andar e mostrar o local para vocês. É muito fácil se locomover. Apesar de ser uma cidade extensa e grande, como ela é plana, você consegue andar tranquilamente, você consegue ir de um ponto ao outro. Claro, se você tiver alguma dificuldade, alguma limitação de locomoção, você pode pegar o ônibus aqui e chegar de um ponto ao outro. Mas, Álvaro, quero andar pela cidade, quero conhecer, estou indo passear. Dá para fazer tudo andando? Pessoal, eu diria que dá para fazer muita coisa aqui a pé. Olha, parei aqui para exemplificar para vocês o transporte público. A cidade é essa aqui. Vocês podem ver que para qualquer rua praticamente que você for, passa uma linha de ônibus. Então você consegue circular de uma ponta a outra facilmente de transporte público. Para vocês entenderem como é o nosso trajeto hoje, a gente começou o vídeo aqui nesse bairro Gamonal, aqui nessa região, fomos ao hospital aqui Vista Alegre e a gente vai circular por essa região ainda aqui até o centro histórico. Então a gente vai mostrar praticamente todos os pontos da cidade para vocês. E a gente já andou pra caramba para gravar para vocês e eu ainda não vi um barulho de buzina. É uma cidade que eu diria que é uma cidade silenciosa. Aqui em vários espaços também eu vi espalhados esses parques infantis. Eu acho também isso uma mais-valia para a qualidade de vida, porque imagina, você morando num apartamento desse, trabalhou o dia inteiro, quer trazer seu filho pequeno para brincar aqui no final da tarde, passa ali 30, 1 hora com ele, a criança ia amar. A gente vê ciclovia também por toda a cidade, então é uma alternativa a transporte, além de ter o transporte público que é movido a gás natural, além de ter essa facilidade de ser uma cidade plana, se você quiser andar de bike por praticamente toda a cidade você consegue. Uma coisa que eu gostei muito também, pessoal, que eu tenho que relatar para vocês, é a educação do povo espanhol. Acabou o nosso gás e a gente precisou ir num posto de combustível comprar um gás. E aí eu comprei a botija e na hora de puxar o lacre eu quebrei o plástico lá para puxar. E aí o rapaz estava olhando lá, que atende lá, estava olhando, até que ele foi lá e pegou um alicate lá, puxou e me ajudou a colocar a botija lá. E eu tô dando esse relato para vocês porque foi uma pessoa que foi muito solícita comigo, mas em outros pontos andando por aqui eu sempre vi uma alegria do povo espanhol em tratar bem as pessoas. Também fui numa farmácia aqui comprar com a Aline, comprar uns cosméticos e a gente não estava encontrando um, então eu fui lá com a atendente, falei logo para ela, olha, eu não hablo espanhol ali com meu portunhol, e aí ela falou, não, eu falo inglês. Eu falei, também não falo inglês. E aí ela sorriu, pediu para eu explicar para ela, eu mostrei a imagem, falei ali meio no espanhol que eu sabia, e ela me levou lá no local junto com a Aline para mostrar os produtos, explicou tudo, fez uns gestos, ou seja, você vê o empenho da pessoa em tratar bem
o cliente, mesmo sabendo que você não entende muito. E isso me causou uma sensação muito boa. E eu tô dando 2 exemplos que a gente teve aqui nessa cidade em específico, mas já ocorreu em outras cidades. Na Espanha a gente sempre foi muito bem tratado. Outra coisa bem legal aqui, que eu me identifico muito com os espanhóis. Ó, aqui atrás, vocês estão vendo, tem um cachorrinho, né, que eles chamam de perro aqui. Aqui na Espanha, eles amam pets. Tem muito cachorro. A gente tá andando aqui, toda hora vem um cheira a gente, tem um brincando ali nos parquezinhos. A gente vê muita clínica veterinária espalhado também. E aí a gente se identifica. Você que tem um pet, né, que cuida, é como se fosse, você não deixa ele abandonado no quintal, você cuida como se fosse um membro da família, você se sente até acolhido por ver que tem outras pessoas que também tratam os animais como se fosse parte da família igual você. A gente tem a ideia que muitas das cidades europeias são cidades com aquela estrutura mais medieval, muito morro, descida e subida, mas aqui eu tenho uma leve impressão que foi uma cidade construída de forma planejada, porque olha a estrutura das avenidas aqui. A gente está na Avenida de Castilha e León, que é uma das principais da cidade. Olha como ela é larga, como ela é aberta, como ela é extensa. E isso também dá uma sensação legal de você caminhar, sabe? Você não está andando por aquelas ruas apertadinhas. Por isso que o trânsito é bem fluido, como vocês estão vendo aqui. E bem aqui nessa avenida também tem uma galeria que é similar a um shopping, tá? Não é bem um shopping, mas a gente também vai mostrar para vocês como opção de compra. Na Espanha é muito comum as pessoas andarem pelos centros comerciais, visitar essas lojas de rua que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é um prédio e embaixo são vários estabelecimentos comerciais. Isso é muito comum. Então, você não sente a necessidade, eu preciso ir no shopping porque é onde eu vou encontrar as coisas. Você andando, como eu já falei lá no início do vídeo, por toda a cidade você vai encontrar algum comércio, seja dos mais variados. Olha, pessoal, e para vocês verem a facilidade de pagar com o cartão da Nomad em qualquer canto. A gente decidiu comprar aqui uma barrinha, colocou aqui, seleciona pagar, não sou membro, continuar, tarjeta. Aí vamos pagar por aproximação, ó. Cartão Nomad, a gente tem o cartão digital e vai pagar aqui, ó. Pronto, finalizamos aqui o pagamento. Foi €1,62. E o cartão Nomad é o cartão do viajante. Você abre a conta sem pagar nada, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção, não é uma conta burocrática. Em 3 minutinhos você consegue abrir. Vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês abrirem. Basta apontar a câmera do celular que você baixa o aplicativo e já consegue abrir. E a gente carregou com saldo, chegou aqui na Espanha, mas se eu tivesse em Portugal eu conseguiria fazer a mesma coisa. Se eu tivesse nos Estados Unidos, na Suíça, na Inglaterra, é uma conta aceita em mais de 180 países, é uma conta em dólar, mas que você, por exemplo, consegue ver o seu saldo em euro, não precisa nem do cartão físico, aproximou o cartão digital ali, você consegue pagar. E para quem é seguidor aqui do canal, você abrindo a conta com o nosso cupom Portugal40, vocês ganham de brinde até $40 de cashback. Então, ajudem o canal, abram a conta de vocês e já comecem a guardar o dinheiro para a próxima viagem. Olha, o legal também aqui é que tem um totem e tem vários espalhados pela cidade, que diz quantos carros e quantas bikes já passaram aqui até o horário ali atualizado, ó, 12 horas eles estão marcando quantas já passaram. E a proporção de bike para cortou na hora, né? Olha só, cadê? Vou já ligar aqui pro editor, como é que então muda aí? A proporção de bike para carro é 6%. 6% de bike, voltou ali, 6%, ó, briguei com o editor aqui, ele voltou. 6% de bike em relação a carro. E eu percebi isso, pessoal, vamos tomar até cuidado para não ser atropelado aqui por uma bike.
que as cidades grandes aqui na Espanha, elas têm se preocupado com essa parte mais ecológica, mais verde, por conta da grande poluição. A gente passou recentemente por Madrid, e Madrid lá, quando a gente pesquisou a qualidade do ar, tava uma mancha vermelha, né, que é uma das piores qualidades do ar possível. Isso, para você respirar todo dia, né, começa a ser nocivo para as pessoas que vivem lá. Então as cidades estão tendo que pensar em outras opções para as pessoas chegarem de um canto ao outro, né? Falei para vocês que dá para circular a cidade inteira de um lado para outro. A gente falou num bairro lá atrás, lá no bairro Vista Alegre, que é ali bairro do Hospital. Mas aqui a gente já está chegando na parte do centro, ó, a ciclovia está indo toda até lá e a gente vai andar pelo centro histórico e vai continuar a ciclovia. Falando agora um pouco sobre emprego, que eu sei que é algo que preocupa vocês, vou dar uma dica para vocês. Tem essa empresa aqui, que tem praticamente em todas as cidades, essa Eurofirmes, que aqui eles postam, né, as vagas de emprego. Eu não sei se vai dar para ver bem, mas, por exemplo, aqui ó, tem vagas no setor de transporte, aqui tem vaga de montador de máquina, tem vaga de soldador e assim, pessoal. Aqui ela tem uma zona industrial, a cidade tem uma zona industrial grande, então emprega muita gente na zona industrial, mas por ser uma cidade de 175 mil habitantes, ela não depende só de um setor. Aqui é forte o setor industrial, aqui é forte o setor de serviços, aqui é forte o setor de turismo, ou seja, você tem oportunidades para trabalhar. Eu vi vagas em supermercado, eu vi vagas em redes de fast food, eu vi vagas, como vocês viram aí, para indústria, para transporte, mas tem as mais diversidades vagas. Eu sempre deixo o link de emprego na descrição do vídeo para vocês verem as vagas, mas no site que eu normalmente busco, aqui, se eu não me engano, se não me falha a memória, tinham praticamente 700 vagas disponíveis de empregos aqui dentro da cidade. Então, vocês veem que é uma cidade com oportunidades. E lembrando para vocês, a gente não está em Portugal. Claro que para você conseguir algum emprego aqui, seja em qualquer área, você vai ter que falar o espanhol. O espanhol em si não é difícil, galera. A gente aqui vai no supermercado, faz compras. Por isso que eu digo que a gente vive na cidade para poder passar as experiências para vocês. Nesse meio tempo fomos na lavanderia, fomos no supermercado fazer compras, andamos por aí, a gente foi em restaurante, tudo para biblioteca, tudo para entender se é fácil ou não viver na cidade. E é esse tipo de experiência que eu gosto de passar para vocês no canal. Não é uma experiência só de turismo, é uma experiência de quem pretende viver. E sendo honesto com vocês, a gente não teve dificuldade para se comunicar. Então, eu acho que dá para vir por cá para um período, mesmo que você não tenha um espanhol fluente, dá para você aprender. De uns 3 a 6 meses você já consegue arranhar muito bem, consegue se comunicar. Mas para quem busca um emprego de imediato, você tem que estar atento à dificuldade da língua. Pronto, chegamos aqui no bairro Centro e aqui tem a estação de autobuses, que é a estação de ônibus. E para vocês que estão gostando, Álvaro, como é que eu chego aí nessa cidade que tu ainda não falou? Pois é, dá para chegar através de ônibus e eu vou dar como referência para vocês a cidade de Madrid, a capital da Espanha. Leva em torno de 2 horas de ônibus até aqui e os bilhetes custam ali aproximadamente 26 euros. Aí você chega aqui no centro. Dá para chegar de trem, mas aí você vai chegar lá naquele bairro lá do outro lado da cidade, que eu mostrei para vocês onde fica o hospital, que é o Vista Alegre. O bilhete custa ali a partir de 20 euros e leva ali em torno de 1 hora e 40. Então, chegando de ônibus, chegando de trem, você vai chegar em 2 lados opostos da cidade. Eu vi uma construção ferroviária aqui no centro que talvez seja alguma futura estação de trem, mas por enquanto chega lá daquele outro lado da cidade. De carro também, você vai levar ali em torno de 2 horas. Então, eu acho perto e acho fácil chegar até aqui. E para dar para vocês também como referência a Portugal, a cidade mais próxima é a cidade de Bragança. E de carro daqui dá aproximadamente umas 3 horas e 30 minutos. Dessa estação aqui também sai regularmente ônibus para Portugal, para França. Vocês podem dar uma olhada nos preços no site da Flixbus. Ah, tá, ok.
Não, não, tudo bem, vou falar aqui pro pessoal. Ele tá falando que quem ainda não deu o like não pode seguir mais no vídeo. E essa cidade é muito bonita. Olha uma das entradas para o centro histórico. Que bonito esse portal que eles fizeram com algumas esculturas, um formato de castelo. Isso aqui antes era muralha, tá? Agora é construção de apartamento, mas que bonito. Ah, e lá atrás vocês estão vendo umas torres, é a catedral. E tem uma lenda muito engraçada para eu contar para vocês. Vamos lá. Olha, novamente, um cachorrinho passeando por aqui, um perrinho. Olha, essa aqui é a Catedral de Santa Maria, Catedral de Burgos. Além de ser bonita, tem uma lenda muito legal aqui. Vamos lá. O rei da época, ele vinha fazer a reza dele aqui. E toda vez que ele vinha, tinha uma mulher muito bonita que ele ficava de olho. Nunca falou nada, mas ele sempre vinha aqui, rezava e olhava para ela. Quando ele estava lá no palácio dele, de manhã ele acordava, começava a se perfumar ali e falou, opa, vou ver a novinha hoje. E um belo dia ele tomou a iniciativa. Ele passou do lado dela e o lenço dela caiu no chão. Aí o que ele fez? Ele pegou o lenço dela, só que ao invés de devolver o lenço dela, ele pegou o lenço dele e deu para ela, tipo um sinal assim, ei, tô de olho. Aí ela deu um lamento ali, mas não falou nada e foi-se embora. E a partir desse dia, ele vinha aqui na catedral e ela não aparecia mais. Rapaz, esse rei ficou doido. Ele vinha aqui todo dia, meu Deus, cadê essa mulher? Cadê essa mulher? Ela desapareceu, não tava. E antes disso, ele era um stalker também, porque ele ia caminhando boa parte do caminho só para ir olhando para ela, mas ele nunca tinha ido na casa dela. E aí ele falou, não, eu vou lá na casa dela porque aconteceu alguma coisa, eu vou lá descobrir onde é que ela mora. Aí ele foi pelo caminho, começou a perguntar, olha, tal, até que ele chegou numa casa abandonada. Ele olhou assim, rapaz, tá meio avacalhado aqui, as portas tudo quebrada, as janelas quebradas. Aí ele foi lá no vizinho, olha, e a família que mora aqui e tal, que tem uma moça muito bonita que eu via lá na catedral. Aí ele falou, rapaz, não mora ninguém aí não, a família que morava aí morreu de peste já há muitos anos. Aí ele, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que eu estou vendo fantasmas? E aí ele pirou o cabeção. Os médicos já não sabiam mais como medicar ele. Ele já, meu Deus, eu quero aquela mulher. E os médicos falaram, não, quer aquela mulher? Então vai andar pela cidade, vai andar que tu cansa e para de pensar nessa mulher. E aí todo dia ele ia fazer a reza dele e depois sair andando pela cidade. E um dia ele, perdido nos pensamentos, acabou entrando na floresta. E aí, no meio da floresta, veio uma matilha de lobo. Falou, opa, é hoje que eu vou jantar. Aí o rei, meu irmão, aqui é brabo. Eu vou descer a porrada nesses lobos. E brigando lá com os lobos, e pá, batendo. Só que, claro, ele não resistiu. Estava todo ferido quando já estava levando o farelo. Quem apareceu? A mulher bonita por quem ele é apaixonado. E aí ela deu um gritão, e os lobos saíram correndo, tudo. E aí que ele ficou doido, aí que ele se apaixonou mesmo. Salvou a vida dele. O que ele fez? Deu um beijo nela de agradecimento, um beijo na boca. E logo depois disso, a mulher caiu nos pés dele morta. E aí eu fiquei pensando, porra, esse rei devia estar com um bafo de carniça, porque ele deu um beijo, a mulher morreu. E aí o rei, inconformado, né, porque tinha perdido o amor da vida dele, mandou um escultor esculpir um relógio que lembrasse essa mulher bonita, para ele sempre vir aqui na catedral e ficar olhando para esse relógio e lembrar dela. Só que o escultor, o relojoeiro, ele era meio barrela, ele era meio... não tinha as habilidades, não tinha as manhas do profissional, e ele fez uma escultura muito feia, que não parecia em nada a mulher, mas que a história conta que mesmo essa escultura fica aqui, porque não tinha outra para fazer, que não lembra nada dessa mulher, e é uma escultura horrorosa. E para entrar, visitar ela, conhecer por dentro, o valor do ticket é 11 euros.
Já tá no horário do almoço e começou a bater a fome. Aí a gente parou aqui no restaurante. A Aline já pediu o tinto de verano dela. Eu já pedi minha Coca Zero. E eu fiquei com vontade, pô, eu vi aqui um pinte, uma brocheta. Eu falei, vou comer isso aqui, vamos ver o que que é. Então vocês vão ver eu aqui no canal comendo uma brocheta. Pessoal, essa é a parte que eu apareço no canal, a parte para provar as coisas gostosas. A gente pediu essa tosta de jamão ibérico, olha. Ela é bem fininha, como vocês podem ver, ó. Parece que, pelo que eu vi, é assado, né, na brasa aqui. Bora ver se é gostosa. Muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. Porque ela não é frita, ela é assadinha, sabe? E ela tem tipo uma crocância assim, muito boa. Nota 10. E para completar, claro, meu tinto de verano. Gente, eu amei essa bebida, amei. Acho que o Álvaro já falou. Ele é um vinho com refrigerante e eles colocam às vezes um limãozinho também. Pronto, chegou, foi todo junto. O meu prato é a hamburguesa. O da Aline é um churrasco. Eles vêm acompanhado com batata e salada. E a brocheta tá aqui, ó. Vou comer a brocheta pra ver se é gostosa. É um frango ao molho de curry. É tipo um espetinho, né, no Brasil. Deixa eu ver se é bom. É. Bem gostoso. É bom mesmo. É bom. O franguinho tá bem assado. Tem um molhinho de curry bem leve. Aconselho vocês a experimentarem uma brocheta, que vocês vão gostar. Para de roubar. O restaurante que a gente comeu foi esse aqui, La Parrilla. O total da conta com 2 entradas, 2 bebidas, que foi o refrigerante e o tinto de verano, e 2 pratos principais, deu 37 euros, deu menos de 20 euros por pessoa. E são pratos de carne, né? Que normalmente pratos de carne são mais caros. No TripAdvisor, que até a Aline viu, do total de 5, estava com avaliação de 3.7. E eu confirmo para vocês, não é uma comida incrível, mas é uma comida boa, uma comida gostosa e o preço também é bem razoável. Se você for aqui pelos restaurantes no centro, só o prato principal é ali na faixa dos 20 euros. Então é como se a gente tivesse, entre aspas, ganho a bebida e a entrada. Aqui no centro é muito movimentado, muito restaurante, muita gente indo e vindo. Porém, nesse horário são 3 horas da tarde, a gente acabou de almoçar e diminui muito o fluxo, ó, porque vocês estão vendo aqui, as lojas estão todas fechadas. Nesse horário, mais ou menos de 2 horas da tarde até umas 4, 4 e meia, às vezes até 5 horas da tarde, os espanhóis fazem a la siesta, que eles realmente param, né, o almoço ali é um descanso, de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Isso varia de empresa para empresa. Praticamente 90% das lojas ficam fechadas. É uma outra ali, um supermercado ou alguma coisa que fica aberta, mas se acostumem, tá? Porque a gente já ia, a Aline quer comprar um protetor solar por causa do sol, a gente já ia lá, chegou, estava fechado a loja. Então a gente vai ter que dar mais uma volta para depois comprar o protetor. Olha, pessoal, vou até sentar um pouquinho, que a gente andou uns 16 quilômetros, acho que já deve ter umas 6 horas que a gente tá gravando e eu tô ficando só o bagaço, tô cansado. Eu parei aqui na frente, porque esses apartamentos que vocês estão vendo aqui é um residencial fechado. E eu vi que é algo que tá se tornando um pouco comum aqui na Espanha, é fazer residencial fechado, com guarita ali, seja digital ou com senha, com alguma coisa assim para entrar, não é aberto ao público. E eu vi alguns motivos para isso, que aqui na Espanha tem um movimento que acho que é o movimento dos ocupas, que são pessoas que ou invadiram os locais, casas, apartamentos, ou pessoas que deixaram de pagar o aluguel e não saem. Tá? Elas continuam lá no imóvel, ficam inadimplentes sem o pagamento. Então, esse tipo de construção aqui dá mais uma segurança para os proprietários. As leis aqui na Espanha são mais frouxas
para quando isso acontece, até você conseguir tirar o inquilino ali que não pagou ou despejar alguém, é muito difícil. Está sendo feito um estudo para algumas mudanças na lei para ver se torna isso mais fácil, mas por enquanto é dessa forma, né? Condomínios fechados normalmente são mais caros. Eu ia passar ali na frente falar dos preços na frente do mobiliário, mas tinha muita gente, fiquei com vergonha, tá? Aí eu peguei um panfleto deles aqui pra gente ver alguns preços. Teve uns que eu achei interessante, deixa eu separar aqui, ó, acho que tá aqui na primeira folha. Por exemplo, esse aqui são 3 quartos e um banheiro na zona de Gamoal, que é essa zona que a gente tá aqui, que a gente até começou o vídeo, é uma zona bem legal, uma zona bem servida de tudo. E esse apartamento de 3 quartos está 150 mil euros, 149 mil. Vi outro apartamento, ó, também na zona de Gamoal, exatamente de 3 quartos e um banheiro também, ó, 159. Eu vou ver depois se eu consigo deixar a imagem aqui do panfleto, porque fica amassado aqui, vocês não conseguem ver. Mas então a gente viu 2 apartamentos de 3 quartos ali na faixa dos 150 mil. E eu acho que você consegue encontrar boas oportunidades aqui na cidade. Tem uns preços ainda nessa faixa aí de um apartamento de 2 quartos ali na faixa de 130, 120. Ali naquela zona central ali, que é o casco central, tem ainda apartamentos que são mais antigos que você encontra nessa faixa de preço. Mas aqui já é uma cidade muito grande. Galera, a gente está andando aqui, a gente já rodou por 4 bairros e ainda teve local que a gente não conseguiu mostrar, porque é muito difícil andar pela cidade toda. Mas você encontra de todo o preço. Construções dessa aqui como novas, um apartamento de 2 quartos você já não encontra mais por 130, 140. Você já vai encontrar ali 200, 220, apartamento de 3 quartos 250. Então, construções novas você vai encontrar acima dos 200 mil e construções mais antigas, construções ok, apartamentos ok para você morar, ali na faixa de 130, 150 você acha, tá? Aqui não é uma cidade barata, é uma cidade que requer um pouquinho financeiramente para compra de um imóvel, um pouco mais de outras que eu já mostrei aqui, que teve cidade que eu mostrei aqui que com 100 mil euros até menos você comprava apartamento. Aqui já muito difícil você encontrar nessa faixa de preço. Mas é uma cidade que eu acho que vale a pena pela estrutura que tem. Não acabou o vídeo, tá? A gente ainda vai continuar falando um pouquinho aqui de supermercado, vou mostrar para vocês, falar sobre escolas, vou mostrar para vocês o parque de autocaravana que a gente tá parado. Eu só parei um pouquinho para descansar, mas vamos continuar. Pelo amor de Deus, já esquecendo de novo de falar do aluguel, vocês já iam me crucificar aqui. Bom, pessoal, o aluguel eu vi na faixa o T0 e o T1, que é apartamento de 1 quarto ou kitnet, ficando na faixa dos 500, 550 euros. O apartamento de 2 quartos ali na faixa dos 600, 650 e o apartamento de 3 quartos ali 700, 750 euros. Isso é apenas como base, tá? Você pode encontrar mais barato, você pode encontrar mais caro, é só para dar um direcionamento na hora de você fazer a busca e no planejamento financeiro de vocês. Olha, aqui em relação às compras, a gente já está num bairro bem periférico, já bem afastado daquele centro. Mas como eu falei lá no início do vídeo para vocês, todos os bairros tem a sua própria estrutura. A gente está passando aqui, vai ter um supermercado Lupa, ali tem a rede Aldi, daqui a uma quadra também tem a rede da Mercadona, tem a rede da Alimerca, tem espalhado também o Lidl. Quanto a compras, você pode escolher o mercado que você vai fazer e até o bairro que você vai morar, que vai ter aquele supermercado lá para atender você. Andando mais um pouquinho do supermercado que eu acabei de mostrar para vocês, ó, aqui tem uma creche. E bem aqui na frente desse lado, onde vocês estão vendo esse gramado aqui, não, nesse gramado não, na verdade é da frente do gramado aqui. É uma escola para atender os alunos do bairro. Em relação ao ensino aqui também são várias escolas espalhadas pelas regiões, ou seja, não é uma escola que vai atender a cidade inteira, até mesmo porque tem muito estudante, tem muito jovem, galera, eu vi muita criança. Aqui é uma cidade que atrai muitos estudantes porque tem universidade, tem curso de enfermagem, economia, teologia, tem um monte de curso aqui. E isso é uma mais-valia também, porque você que, por exemplo, vai morar aqui, tem filhos em idade escolar, eles vão crescer e eles não obrigatoriamente precisam sair da cidade para estudar. Vai ter uma universidade aqui que mantém os jovens dentro da cidade e assim continua crescendo a cidade. Eu sempre gosto de falar isso porque a gente tem a ideia de que a Europa como um todo está perdendo população, todas as cidades estão diminuindo e ocorre mesmo isso em muitas cidades. Mas, por exemplo, cidades como essa, que tem uma estrutura legal, que mantém as pessoas aqui, mantém os jovens, dificilmente vai diminuir de tamanho.
porque o jovem cresce, compra um apartamento dele aqui, estuda aqui, mantém, tem os serviços, tem saúde, tem tudo, então ele mantém, não tem a necessidade dele deixar a cidade. Olha aqui, ó, a escola é essa aqui, ó, que eu falei para vocês, é o Gramado, mas não era no Gramado, é bem aqui na frente. E a Aline até me lembrou que esse ano vai ter o curso de medicina aqui. Então a própria cidade vai formar médicos, provavelmente eles vão estagiar naquele hospital universitário, lá que eu mostrei no início do vídeo para vocês, e provavelmente talvez eles até fiquem por aqui. E atrás da escola, a gente caminhou mais um pouquinho, tem o parque de autocaravanas. Para quem não sabe, a gente está percorre Portugal e Espanha de autocaravana ou motorhome. Aqui tem um parque para abastecimento, para descarte. Aqui é uma região muito silenciosa, a gente veio para passar uns 2 dias, a gente já está indo para o nosso quarto e acho que ainda vamos ficar mais uns dias, porque aqui é um ponto legal, é um ponto central, a gente anda um pouquinho até o supermercado, a gente já lavou roupa também numa lavanderia que tem bem aqui ao lado. Então vocês até me perguntam, Álvaro, eu estou indo de motorhome, eu estou indo de autocaravana, por onde eu posso passar? Burgos é uma cidade legal para você conhecer e passar alguns dias porque tem infraestrutura para você ficar. Antes de eu fazer a avaliação, queria agradecer aos membros, que eu chamo de padrinhos e madrinhas aqui do canal. Vocês apoiam para a gente continuar trazendo esses conteúdos. Se você quer ajudar o canal aqui, basta você clicar no botão Seja Membro aqui e apoiar. A gente agradece de coração, porque a contribuição de vocês faz a diferença para a gente continuar pagando os custos das viagens. Se você não quiser cadastrar o cartão aqui, você pode colocar pelo Pix, você pode mandar superchat, você pode fazer o que quiser, se quiser contribuir para a gente agradece de coração para vocês. Agora fazendo a avaliação aqui da cidade. Eu já conversei com a Aline aqui. Tem muitos pontos positivos que a gente viu. E é um hospital, pelo que eu vi, de muita qualidade e com avanço, né, com tecnologia para cuidar da população. Um parque para autocaravana muito bom, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Áreas verdes das mais diversas. O clima é bem agradável. Mesmo no verão aqui, não vai ser algo muito quente, e no inverno você coloca uma roupa térmica, fica bem agasalhado, liga o aquecedor e você fica tranquilo. Ruim é o calor, que você não pode sair com ar-condicionado aqui no ombro durante o verãozão, né? É uma cidade em que tem um comércio forte, que tem escolas, tem universidade. A gente achou muitos pontos positivos interessantes. Transporte público, você não precisa ter carro para andar por aqui. É uma cidade que a gente viu que os preços não são dos mais baratos, mas ainda assim compensa. Se você fizer um esforço financeiro e tiver a possibilidade, eu acho que vale a pena. E a gente moraria assim aqui no local porque a gente gostou muito, é uma cidade plana, andamos muito por aqui, estamos cansados, mas rodamos quase boa parte da cidade para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Burgos aqui comigo e com a Aline, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo.